O toque do telefone rasgou o quietude da madrugada, fazendo meu coração bater acelerado no peito. Eu sempre carregava um medo profundo das chamadas noturnas, aqueles sons que interrompem a paz da escuridão, portadores de más novas que não suportam a espera pelo dia. Às 3 da manhã, quando o aparelho insistiu, minha mão hesitante o pegou no terceiro sinal. Senhora Costa, fala o Hospital da Providência. Seu filho Felipe foi internado com indícios de derrame cerebral. A senhora precisa vir o quanto antes. O planeta todo pareceu girar fora de prumo. Aos 65 anos, eu já lidara com várias ausências dolorosas, como a partida do meu esposo há 5 anos. Mas nada me blindava para essa hora. Felipe, meu único herdeiro, um jurista talentoso e alma bondosa, não merecia partir assim. Isso contrariava toda a lógica da vida. Mas, antes de mergulharmos mais fundo, verifique se você se inscreveu no canal e deixe nos comentários de que lugar você está vendo este vídeo. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Cheguei ao hospital em Curitiba ainda de camisola por baixo do sobretudo, com os cabelos bagunçados e as mãos instáveis ao informar meu nome na portaria. Um doutor de expressão grave me levou a um quarto reservado, e o que ele pronunciou depois desmoronou minha existência. O derrame foi do tipo hemorrágico, extremamente sério. Não logramos êxito na ressuscitação. Ele partiu. Partiu. Meu Felipe nos deixou. As horas que vieram em seguida viraram um borrão enquanto eu rabiscava documentos e decidia o indecidível, algo que nenhuma genitora devia suportar. Quase ao meio-dia, Patrícia, casada com Felipe há uma década, apareceu por fim, com óculos de sol de marca para disfarçar o olhar e unhas impecáveis batucando ansiosas no telefone. O engarrafamento estava feio, justificou sem me fitar, e tive de arrumar quem ficasse com o Mateus. Eu mesma havia contatado a escola do Mateus, conversado com a mestra dele e combinado que ele ficaria o dia todo na casa da família do companheiro inseparável. O descuido de Patrícia em não considerar isso, deixando uma criança de 8 anos no escuro sobre o destino do pai, era lamentavelmente característico da esposa que meu filho escolhera. O Felipe nos deixou. Anunciei de forma direta, medindo sua resposta para calibrar o que viria. Seus lábios maquiados à perfeição se abriram em um leve espanto. A mão subiu ao pescoço num gesto que soaria espontâneo, se eu não tivesse dedicado anos decifrando as encenações meticulosas da minha nora. Ele estava ótimo ontem, rebateu Patrícia, com a voz entrecortada. Comemos em família. Em seguida, ele seguiu para o escritório. Eu me deitei mais cedo, nem trocamos boa noite. Por um instante, um remorso autêntico pareceu sombrear sua face, logo trocado por uma sensação indefinível. Alívio? Estratégia? Fosse o que fosse, logo se escondeu atrás de uma careta de espanto mais adequada. Durante o dia, flagrei Patrícia em conversas murmuradas, saindo de fininho toda vez que o pessoal do hospital se aproximava com indagações sobre os preparativos do enterro. Ao debater o destino dos despojos de Felipe, ela me apontava com uma serenidade que soava curiosamente remota. A senhora entende melhor do que eu o que ele desejaria. No fim da tarde, aguardando a liberação do corpo de Felipe para a funerária, Tomás Benavides surgiu, o companheiro fiel de Felipe desde os tempos da Faculdade de Direito e seu conselheiro jurídico particular. Sua angústia real transparecia nos olhos inchados e no abraço firme que me envolveu. É inacreditável que ele tenha partido, murmurou Tomás. Almoçamos juntos na segunda-feira. Concordei em silêncio, sem forças para articular sons no turbilhão da minha aflição. Tomás voltou-se para Patrícia, estendendo pêsames que ela aceitou com um gesto lúgubre e treinado. Teremos de nos reunir logo, alertou Tomás, com voz de negócios voltando aos poucos.
Existem pontos no testamento de Felipe que demandam resolução urgente. Patrícia se ajeitou ao escutar aquilo, limpando olhos que ficavam duvidosamente áridos sob as lentes escuras. Sem dúvida, quem sabe amanhã. Quero encaminhar tudo depressa, pensando no Mateus. A referência ao meu neto furou o véu da minha melancolia. Mateus, o menino afetuoso e delicado, que acabara de perder o pai e via a mãe já ansiosa por encaminhar as coisas. O Mateus precisa ser avisado cara a cara, declarei com determinação. Vou junto buscar ele. Não precisa, Patrícia retrucou veloz. Eu me viro com o meu filho. O sutil destaque em meu não me escapou. Tratava-se de um padrão familiar. Patrícia reforçando o domínio sobre Mateus, quando isso realçava sua imagem de mãe dedicada, ao mesmo tempo em que delegava a educação prática a Felipe e, cada vez mais, a mim. Ele a adora, senhora, complementou Patrícia com voz falsamente amena. Vai depender da avó como nunca antes. A artimanha era óbvia. Depois de 3 décadas lecionando psicologia, eu conhecia o bastante sobre a psique humana para perceber que ela já começava a se posicionar, garantindo minha disponibilidade para zelar pelo pequeno enquanto definia fronteiras firmes de responsabilidade. Ao deixarmos o hospital, avistei Patrícia, que se admirava no reflexo de uma vidraça, arrumando os fios antes de sacar o telefone para mais uma chamada. Naquele instante de distração, sem ninguém para impressionar, sua expressão não revelava sofrimento nem surpresa, apenas uma análise gélida, como quem planeja o lance seguinte em uma partida de damas. Voltei o rosto, o peito se apertando de novo. Não só eu perdera o filho querido, mas parecia que meu neto caíra sob os cuidados de uma mulher que tratava a partida do pai como, no mínimo, um contratempo, ou, no máximo, uma chance vantajosa. O que eu ignorava naquele tempo era que Felipe previra exatamente essa situação e adotara providências radicais para resguardar tanto a mim quanto a ele próprio do perigo que, por fim, identificara nela para nós. Já comparecia a enterros o bastante para distinguir o pesar verdadeiro. Ele se revela de formas distintas em cada um. Há quem se curve, quem exploda em raiva, quem adote uma serenidade peculiar. Mas existe uma sinceridade que não se inventa. Instalada na fileira da frente da capela, vendo o povo se achegar ao féretro do meu rapaz, presenciei uma verdadeira lição de encenação sentimental da minha norinha. Patrícia vestira-se com perfeição em um traje escuro de marca que misturava decoro e sofisticação. Os cabelos ondulados com delicadeza, maquiagem sutil, porém perfeita, com máscara à prova d'água visível, enquanto de quando em vez limpava olhos secos com um pano bordado. Ela se encostava em mim a intervalos precisos, sussurrando frases como "Ele teria gostado de ver tanta gente aqui?" e "Felipe sempre elogiava todo mundo tanto." Aos olhos dos demais, formávamos uma dupla solidária no sofrimento, a esposa arrasada e a genitora abatida, se amparando na tragédia inconcebível. Apenas eu percebia o toque leve com que ela se recostava no meu ombro, erguendo-se depressa quando uma figura relevante surgia. Apenas eu via como seus olhares varriam o salão sem parar, medindo o prestígio e a fortuna de cada convidado. Apenas eu notava as variações finas no tom dela ao dialogar com os empresários abastados de Felipe, diferentemente dos companheiros de juventude. Mas meu foco principal recaía em Mateus, ao meu lado, seu corpinho miúdo estremecendo aqui e ali com choro abafado. Diferente da progenitora, a angústia do meu netinho era pura e autêntica, o rostinho sulcado por pranto veraz. Eu o abraçava, passando panos e afago sereno, enquanto ele fitava o ataúde com o pai dentro. "O papai tá de verdade lá?" murmurou ele em um intervalo da cerimônia. "O corpo dele está.
respondi com suavidade. Mas o que o fazia ser o seu pai, o carinho dele, as ideias, a essência, isso permanece contigo para sempre. Mateus balançou a cabeça, captando essa diferença mais que muitos maiores. Às vezes eu ainda sinto ele como se estivesse por perto. Acho que está sim, afirmei, contendo o choro fresco. Patrícia se debruçou por cima de mim. Mateus, endireite-se. As pessoas estão reparando. Senti os ombros dele se tensionarem debaixo do meu braço. Essa fixação pela imagem, em vez do bem-estar afetivo do menino, era exatamente o motivo pelo qual Felipe o deixara cada vez mais aos meus cuidados no ano anterior. Depois da missa, a fila de pêsames parecia não acabar. Felipe contava com o afeto dos pares do escritório jurídico, dos clientes auxiliados, dos moradores e camaradas. Todo mundo trazia um relato sobre sua generosidade, retidão, graça discreta. Seu filho me salvou a moradia no meu rompimento matrimonial, confidenciou uma senhora, apertando minhas mãos. Ele baixou as taxas ao saber da minha penúria e depois me indicou especialistas em finanças que me botaram de pé de novo. Felipe foi o advogado solitário que topou minha ação por preconceito quando todos recusaram, contou um velhinho. Ele priorizava a equidade, não só o tempo cobrado. Essas palavras eram um consolo misto, amargo e doce, para a minha alma ferida. Meu menino vivera de acordo com seus princípios, impactara vidas. Armazenei cada narrativa no íntimo, ciente de que Mateus as apreciaria futuramente. Na confraternização posterior, flagrei Patrícia em diálogos murmurados e fervorosos com diversos indivíduos, entre eles, um sujeito esguio e bem apresentado que eu não identificava. Ao me aproximar, eles se afastaram com discrição. Patrícia o apresentou como Ricardo Andrade, um dos sócios em empreendimentos imobiliários de Felipe. Meus pêsames, senhora Costa, declarou ele, com um cumprimento curto e distante. Felipe era um sujeito excepcional. Algo na entonação dele soou artificioso, e o gesto rápido da mão de Patrícia em seu braço indicava uma intimidade e familiaridade, combinada com um vínculo profissional. Guardei essa percepção na mente, como a educadora que sou, registrando instintivamente os traços comportamentais, apesar da angústia que me consumia. Ao término da noite, o cansaço quase me vencia. Mateus tinha pegado no sono em um sofá da sala reservada da funerária, exaurido pelo peso das emoções. Ao cobri-lo com seu paletó, improvisando uma manta, Tomás Benavides surgiu discretamente ao meu lado. Eleonora, será que podemos trocar uma palavra em particular? Ele se dirigiu a um recanto afastado, distante dos poucos presentes que permaneciam. Felipe deixou orientações claras sobre alguns pontos, murmurou Tomás, com a voz abafada. Não vou aprofundar agora, mas ele insistiu para que eu transmitisse algo sem demora. Siga sua intuição quanto a Mateus. Isso ressoa com você? Voltei o olhar para o meu neto repousando e, em seguida, para Patrícia, que retocava o batom num espelhinho enquanto ouvia vagamente as expressões de pesar. Sim, respondi devagar. Acho que faz sentido. Ótimo! Então marcaremos uma reunião formal amanhã para discutir o testamento. Mas Felipe desejava que você tomasse conhecimento disso logo. Ele pausou, medindo as expressões com cautela. Provisões foram preparadas para os dois. Antes que eu pudesse indagar mais, Patrícia veio até nós, exibindo seu sorriso protocolado, impecável. Tomás, tomara que possamos acertar tudo o mais breve possível, comentou ela. Planejo levar Mateus para algum lugar distante por uns dias depois. Uma escapada para se recuperar. Deve ser ideal resolver a partilha da herança depressa. Sem dúvida, replicou Tomás, de modo imparcial. No meu consultório amanhã, às 14 horas. Ao nos arrumarmos para partir, ergui Mateus nos braços,
sentindo seu corpinho leve como um tesouro inestimável. Patrícia nem se mexeu para auxiliar. Em vez disso, deslizava o dedo pela tela do celular. 17 chamadas não atendidas, resmungou. Tantas pendências para resolver. Examinei seu semblante sereno, percebendo a falta de qualquer marca de sofrimento. Nada de olhos tumefactos, nenhum esgotamento interior, ausentes os indícios corporais de uma alma ferida que, no momento, me oprimiam profundamente. Que pendências seriam? Indaguei com delicadeza, adotando uma curiosidade neutra em lugar de tom interrogativo. A vida segue em frente, Eleonora, retrucou ela, sem desviar a atenção do aparelho. Faturas, avisos. Felipe gerenciava cada detalhe. Agora cabe a mim sozinha, não a nós duas. Não vamos nos unir para isso em prol de Mateus? A palavra isolada, minha, ecoava sozinha. Enquanto acomodava Mateus no meu automóvel, Patrícia solicitou se eu poderia zelar por ele aquela noite, para que ela tivesse tempo de assimilar tudo. Uma sensação inquietante de mau presságio me invadiu, entremeada por algo além, quase como o eco da presença do meu filho, me alertando para permanecer atenta, para vigiar com esmero o que ele já não podia salvaguardar. Vamos nos sair bem, Mateus? Murmurei ao neto que dormia. De um jeito ou de outro, vamos. Mal imaginava o quão acertada ou árdua se tornaria essa assurance. Felipe havia destinado tudo a mim. A fachada imaculada de Patrícia fraquejou pela primeira vez no consultório de Tomás Benavides, no dia posterior ao enterro. Notei as feições dela se alterarem em sucessivas ondas de sentimento. Inicialmente, um ar de complacência arrogante, seguido de perplexidade e, por fim, uma irritação contida enquanto Tomás prosseguia na leitura das cláusulas testamentárias. Não bem assim, emendou Tomás, conservando o tom profissional e sereno. O Sr. Costa destinou à senhora a residência à beira-mar, seu pacote de aplicações na Sol Nascente Investimentos e uma apólice de seguro-vida no valor de 500 mil réis. Fiquei quieta, com as mãos entrelaçadas no regaço, enquanto Tomás detalhava a herança que deixava Patrícia cada vez mais inquieta. Ainda que considerável para a maioria, quase 1 milhão réis em soma total, obviamente ficava aquém do que ela esperava. A moradia familiar, no 1742 da Rua do Sol. Os 2 automóveis e a conta corrente individual no Banco do Brasil foram deixados à sua mãe, Eleonora Costa. Tomás prosseguiu, sem erguer os olhos para nós, declamando direto do papel. Isso não pode ser, cortou Patrícia, as unhas manicuriadas fincando no estofado de couro da poltrona. Adquirimos essa casa em conjunto. Trata-se de bem comum do matrimônio. Tomás empurrou um papel pela superfície da mesa. A aquisição foi feita unicamente em nome de Felipe, antes da união de vocês. Jamais se transformou em patrimônio compartilhado. A matrícula e os papéis do financiamento atestam. Sustentei uma fisionomia impassível, malgrado o meu assombro particular. Felipe jamais tocara nesses planos comigo. A casa da família, uma encantadora construção colonial de 4 dormitórios e jardim onde Mateus brincava na cabana arbórea, revelava-se, pois, de minha posse, não da dela. O mesmo se aplicava ao sedã Mercedes e ao Range Rover de Felipe, além de uma conta bancária da qual eu ignorava a existência. E o fundo para a faculdade de Mateus? Insistiu Patrícia, elevando um pouco a voz. Felipe sempre afirmou que estava. Estava poupando recursos para o ensino de Mateus. Tomás confirmou com a cabeça. O Sr. Costa criou uma conta fiduciária destinada aos custos de estudos do menino. A senhora não atua como gestora dessa conta. Nesse caso, quem é? A indagação de Patrícia escapou quase como um suspiro. Tomás lançou um olhar rápido na minha direção.
Eleonora foi designada como responsável por todos os valores ligados ao bem-estar e à formação de Mateus. O ambiente mergulhou em quietude enquanto Patrícia digeria aquela notícia. Quase dava para enxergar os raciocínios fervilhando atrás de seus olhos, totalizando os ativos, avaliando as possibilidades, preparando réplicas. Isso não se sustenta. Ela declarou por fim, com a voz controlada para sugerir uma perplexidade magoada, em vez da fúria que eu percebia fervendo por baixo da superfície. Felipe e eu conversamos sobre nossas disposições sucessórias. Isso não tem nada a ver com o que acertamos. Tomás limpou a garganta. O documento foi revisado há 3 meses. Felipe me procurou de propósito para realizar essas alterações. Tudo foi feito de forma legal e com testemunhas. Há 3 meses. Os olhos de Patrícia se apertaram. Ele jamais tocou no assunto de alguma modificação comigo. Era prerrogativa dele, retrucou Tomás de modo direto. Fiquei calada, assimilando as consequências. 3 meses antes, Felipe havia discretamente modificado seu testamento para assegurar que eu ficaria com a residência familiar e os fundos necessários, ao mesmo tempo em que restringia o controle de Patrícia sobre alguns patrimônios. O período coincidia com uma fase em que Felipe aparentava estar bem inquieto, frequentemente pedindo para Mateus passar fins de semana comigo, o que eu imaginava ser, no fundo, uma forma de lhe dar tempo para resolver problemas no casamento. Tem que haver um equívoco, afirmou Patrícia, voltando-se para mim com uma expressão de súplica ensaiada. A senhora compreende. Felipe desejaria que sua família continuasse na casa dele. A senhora já possui a sua própria moradia. Certamente não planeja privar Mateus da nossa. A astúcia velada era notável, apresentando a realização das vontades de Felipe, como se eu estivesse roubando algo do meu neto, e não dela. Eu identifiquei a estratégia, mas optei por não rebater de imediato. Estou tão atônita quanto a senhora, Patrícia, respondi com franqueza. Vou precisar de um tempo para digerir isso tudo. Ao final da sessão, Tomás solicitou que eu permanecesse um instante. Logo que Patrícia se retirou, prometendo entrar em contato em breve, uma mensagem voltada para mim, ele trancou a porta do consultório e se acomodou à minha frente. Há mais detalhes, murmurou serenamente. Felipe destinou isso para a senhora, com orientações para que fosse entregue em particular. Ele estendeu um envelope selado, com meu nome rabiscado na caligrafia inconfundível do meu filho. Minhas mãos vacilaram ao recebê-lo. Eu posso... Indiquei para o envelope. Leve para casa, recomendou Tomás. Leia no momento em que estiver a sós e preparada. No átrio, deparei-me com Patrícia absorta em uma ligação acalorada, de costas para o balcão da secretária. Parei, escondida, mas perto o suficiente para ouvir. Me deixou totalmente desprevenida. Ela comentava com tom abafado, porém carregado de irritação. A residência, os veículos e inclusive o controle sobre o fundo de estudos de Mateus. Não creio que ele desconfiasse de coisa alguma. Deve ter sido a interferência da mãe dele. Evidentemente que vou contestar, Ricardo. Dediquei 10 anos a essa família. Eu valho mais do que uma casa de veraneio e o seguro de vida. Afastei-me sem fazer barulho, optando pelas escadas em lugar do elevador, onde Patrícia poderia me avistar. Minha cabeça rodopiava com dúvidas, mas uma certeza ia se solidificando aos poucos. Felipe havia previsto algo que eu mal começava a captar. De volta ao meu lar simples, com Mateus ainda na aula, abri enfim o envelope com dedos instáveis. Lá dentro, uma folha solitária do papel timbrado do escritório jurídico de Felipe. Mãe, se está lendo estas linhas, o inimaginável se concretizou. Sinto muitíssimo por deixá-la com essa carga, mas não há ninguém no qual eu deposite mais confiança.
Meu matrimônio vem desmoronando faz tempo. O que iniciou como uma separação gradual se transformou em algo bem mais alarmante. Encontrei fatos sobre Patrícia que me deixam ansioso pelo equilíbrio afetivo de Mateus no futuro e pela sua proteção. Organizei tudo para salvaguardar vocês dois. A moradia, os automóveis e os recursos não se destinam de fato à senhora. Servem como meios para assegurar que Mateus conte com uma presença materna firme e carinhosa após minha partida. Patrícia tentará resistir a isso. Ela buscará influenciá-la. Não revele a ela o que a senhora sabe ou pressente. Fique atenta e aguarde. Registre cada detalhe acerca dos cuidados com Mateus. Tomás guarda o restante das minhas diretrizes e as provas que compilei. Ele intervirá no momento oportuno. Eu a amo, mãe. A senhora me mostrou como enxergar as pessoas com nitidez e como se antecipar aos eventos. Conto com essas virtudes agora para resguardar meu menino. Felipe. Apertei a missiva contra o coração, com novas lágrimas rolando pelas faces. Ainda lidando com sua finitude iminente, Felipe havia, pensando em resguardar meu filho e a mim mesma. Agora eu compreendi perfeitamente o meu papel nisso tudo. Pela segurança de Mateus, pelo porvir dele, eu teria que me transformar em algo inédito para mim, uma rival astuta, em meio a uma disputa inevitável de vontades e artimanhas contra Patrícia. Chegara o momento de aplicar os conhecimentos de psicologia da forma mais vital possível. Vovó, quando o papai vai voltar? A indagação pura de Mateus no café da manhã, 3 dias após o enterro, me dilacerou por dentro. Com 8 anos, ele já captava o conceito de morte de modo abstrato, mas ainda era pequeno demais para não sonhar com retornos impossíveis. Ah, meu amor! Respondi com doçura, deixando a xícara de café de lado e segurando sua mãozinha. Você se recorda do nosso papo? O papai não consegue retornar. O corpo dele deixou de trabalhar por causa do derrame. Mateus acenou com a cabeça, o olhar no chão. Eu sei, mas de vez em quando, ao acordar, eu me distraio. Imagino que ele vai aparecer para preparar as panquecas, como nos sábados. Engoli em seco o aperto na garganta. Eu sei o quanto é duro. Eu também sinto a ausência dele a todo instante. Que tal se eu assumir as panquecas nos sábados daqui para frente? Não ia ser igualzinho? Ele sussurrou de pronto, complementando. Mas eu ia gostar assim mesmo. Eu me instalara na residência de Felipe, que agora era oficialmente minha, conforme o testamento, para auxiliar nos cuidados com Mateus, enquanto Patrícia tratava da burocracia essencial, como ela mencionara de forma vaga. No fundo, eu pressentia que ela estava se reunindo com o advogado dela para impugnar o testamento, mas mantive essa suspeita guardada. Após levar Mateus à escola, onde a mestra se mostrara incrivelmente empática, retornei à casa e deparei com Patrícia na cozinha, à minha espera. Ela usara a chave reserva, trajando um terninho preto impecável que exalava um pesar calculado e profissional. Eleonora. Saudou-me com um beijo no rosto que não tocou seus olhos. Que bom que você está por aqui. Temos que discutir os planos para o que vem pela frente. Sem dúvida, retruquei, sustentando a atitude cortês e levemente distante que escolhera como tática. Gostaria de um cafezinho, se possível. Ela ocupou um lugar na bancada da cozinha, acompanhando meus movimentos pelo espaço que, tecnicamente, agora me pertencia. Isso é de enlouquecer. Os documentos, as despesas, as escolhas todas. Suspirou ela. Dá para entender? Comentei com empatia fingida, representando o meu papel enquanto recordava a ligação acalorada que eu flagrara. Em que posso ser útil? A maquiagem impecável de Patrícia exibiu um instante de espanto ante minha voz conciliadora, logo trocado por uma afabilidade premeditada. Você é mesmo uma graça, Eleonora. Sabe,
Tenho refletido sobre o que seria o ideal para todos, sobretudo para Mateus. Lá vem, pensei, conservando o rosto sereno e acolhedor. Essa casa está repleta de memórias de Felipe, prosseguiu ela, a voz ganhando um tremor ensaiado. Cada canto faz Mateus reviver a perda. Talvez seja melhor para ele e para nós duas recomeçarmos em outro local. Concordei com ar reflexivo, ao posicionar a xícara de café diante dela. Está pensando em uma mudança? Localizei um condomínio adorável no centro, próximo à área cultural. Escolas excelentes nas redondezas, pertinho do Museu de Arte e da biblioteca. Ela remexeu o café distraidamente. O ponto é, Eleonora, dada a maneira como Felipe dispôs tudo, eu vou precisar da sua ajuda. Hã? Inclinei a cabeça em fingida curiosidade, como se não tivesse previsto esse diálogo. O testamento obviamente resulta de algum equívoco ou confusão. Felipe jamais me deixaria numa situação tão incômoda de propósito. Seu tom se firmou por um segundo antes de ela se recompor. Eu falei com um advogado que indica que dá para poupar brigas judiciais demoradas se você apenas passar a casa para mim, como Felipe desejaria. Arqueei as sobrancelhas, simulando uma reflexão serena em lugar da raiva que borbulhava com sua jogada de usar os supostos anseios do meu filho contra mim. Compreendo, falei devagar. E o que o seu advogado acha da atualização do testamento de Felipe, feita há apenas 3 meses, justamente para esses termos? Um vislumbre de aborrecimento perpassou seu rosto antes que a fachada de viúva sensata se restabelecesse. Felipe não era o mesmo nos últimos meses. Labutava excessivamente, pressionado pelos processos. Ele não refletia com clareza sobre o bem da nossa família. Fingi ponderar essa justificativa. Deve ter sido complicado para vocês. Foi mesmo. Suspirou ela com exagero. Por isso creio que ele aprovaria se ajeitássemos esse erro. Agora, pelo bem de Mateus, a menção ao interesse de Mateus, sua carta na manga, surgiu exatamente como eu previa. Tomei um gole demorado do café, concedendo a mim um intervalo para estruturar a réplica. Eu capto a sua inquietação, declarei por fim. Mas decidir assim, fazer decisões precipitadas no meio do luto, não faz sentido. Quem sabe não seria melhor darmos um espaço para nos adaptarmos antes de partirmos para alterações drásticas? O sorriso de Patrícia se contraiu de forma quase sutil. Entendo que você precise de um tempo, mas o apartamento que localizei não vai ficar disponível por aí. Seria bem mais simples para o Mateus se conseguíssemos encaminhar isso logo e permitir que ele inicie sua recuperação em um lugar novo. Eu percebia o truque de pressão, inventando uma pressa falsa para apressar uma escolha. Meus anos lecionando táticas de barganha não tinham sido desperdiçados. E se consultássemos o Mateus sobre o que ele acha da mudança? Propus, com delicadeza. Ele talvez ache alívio em permanecer na residência cheia de memórias do pai. As crianças nem sempre captam o que lhes convém. Patrícia contra-argumentou com suavidade. Por isso mesmo os pais é que decidem essas coisas. Ademais, ele já enfrenta a agitação emocional de sobra. Observei como ela se colocava no papel de mãe zelosa, ao mesmo tempo em que insinuava que eu prejudicaria o Mateus ao pedir sua opinião sobre os próprios anseios. As palavras de Felipe ressoaram em minha mente. Ela tentará influenciá-la. Você deve estar certo. Admiti, notando o alívio que cruzou seu rosto. Me deu uns dias para refletir sobre isso tudo. Foi um abalo enorme. Sem dúvida. Ela aqueceu, convicta de que havia avançado. Aproveite o fim de semana, mas Eleonora, completou ela, abaixando a voz para um tom íntimo. Estou ansiosa com o lado financeiro do momento atual. Felipe gerenciava tudo e agora deparo com faturas de cartão de crédito. A prestação do imóvel, que agora cabia a mim pela vontade testamentária,
mas guardei isso para mim. Eu adoraria auxiliar na análise das despesas domésticas. Propus, captando a chance. Quem sabe não examinamos os detalhes lado a lado? Não precisa. Ela recusou de imediato. Só pretendia expressar que liquidar o assunto da moradia me facilitaria o acesso aos recursos que juntamos. Para os estudos e o futuro do Mateus, refleti internamente. O fundo educacional que Felipe destinara exclusivamente ao meu cuidado como responsável legal. Eu me indagava se ela notava o quão claras suas intenções soavam para quem foi preparada para decifrar padrões humanos. Falaremos mais na próxima semana, indiquei, erguendo-me como se o papo me acalmasse e não me inquietasse tanto. Eu devia me recuperar um pouco antes de buscar o Mateus na escola. Após a saída de Patrícia, permaneci sozinha na residência quieta, repassando em pensamento nosso diálogo. Ela via em mim uma senhora de idade, de luto, algo recatada, que poderia ser levada a ceder o que Felipe me legara. Por ora, era essencial que ela prosseguisse com essa visão exata. Peguei o telefone e contatei Tomás Benavides. Quero saber precisamente quais provas Felipe reuniu. Declarei sem indiretas. E de que modo juntamos outras? Isso se revelará um embate mais extenso do que imaginei. 7 dias mais tarde, ganhei uma informação preocupante de Mateus na hora do jantar. Vovó, a mamãe falou que eu tenho que viajar com ela para Florianópolis no fim de semana que vem, mas eu não tô afim. O semblante inquieto de Mateus me encarou enquanto eu colocava o prato de massa na mesa, uma semana depois do enterro. Pela primeira vez, eu tomava conhecimento de qualquer plano para Florianópolis, o que de imediato ativou alertas em minha cabeça. Florianópolis. Mantive o tom leve, embora meus pensamentos disparassem. Parece uma escapada empolgante. Mateus negou com a cabeça, apertando seu dinossauro de brinquedo com mais força. Ela contou que o amigo dela, o Ricardo, possui uma lancha e vamos nos hospedar em um resort luxuoso. Mas eu tenho a tarefa de ciências para apresentar na segunda. E o papai sempre me dava uma mão com esses trabalhos. Acariciei seu cabelo com ternura. Você mencionou para sua mãe sobre a tarefa de ciências? Ela disse que eu posso faltar, que os mestres compreendem quando o pai de alguém falece. Sua voz tremia na última palavra, mas o papai não ia gostar que eu ignorasse. Ele repetia que responsabilidades importam. Seu pai acertava nisso. Assenti, registrando mentalmente o ocorrido. Vou discutir isso com sua mãe amanhã. Talvez a gente encontre uma solução. Quando Mateus pegou no sono, telefonei para Tomás para atualizar o caso. Seu tom se intensificou ao eu citar Ricardo Andrade. É o empreendedor do setor imobiliário que comentei na nossa conversa de ontem, o mesmo sobre o qual Felipe nutria desconfianças. A entonação de Tomás era ponderada com esmero. Eleonora, a senhora implementou o aparato de vigilância que indiquei? Sim, o instalador concluiu hoje. Câmeras nos espaços compartilhados e o alarme que notifica meu aparelho. Eu havia acatado a orientação de Tomás para reforçar a proteção do lar, ainda que o intuito real divergesse do que uma família enlutada costuma adotar. Ótimo, essa funcionalidade. A gravação daqueles momentos poderia acabar se revelando útil. Ele parou por um instante. Amanhã, vou despachar por um mensageiro alguns documentos do acervo confidencial de Felipe. Evite abrir o embrulho em local onde possa ser observada, senhora. No dia posterior, chegou-me um pacote selado. No interior, havia cópias de conversas por mensagens entre Patrícia e uma pessoa registrada no aparelho dela como R. As datas cobriam diversos intervalos nos 8 meses anteriores. Felipe, ao que tudo indica, conseguira penetrar nos extratos do telefone dela por caminhos que julguei melhor não indagar. Os textos delineavam uma imagem incriminadora,
Uma relação adúltera iniciada pouco antes de completar 1 ano. Acordos traçados e cancelados. Queixas quanto a Felipe laborando até altas horas, sobre se sentir aprisionada no matrimônio. Alusões a Mateus como o entrave em suas aspirações românticas. O que mais inquietava eram as interações de somente 2 meses passados. Até quando vamos prolongar esta indefinição? Você afirmou que estava preparada para partir, Patrícia. Tenha calma. O nome de Felipe figura em todos os ativos relevantes. É essencial que eu fortaleça minha situação financeira antes. Estou me empenhando nisso. A casa em Florianópolis não permanecerá disponível indefinidamente. Momento ideal para recomeçar do zero. Acredite em mim por mais alguns meses, no máximo. As coisas vão se ajustar. Permaneci sentada, com as mãos a tremer. Não se tratava apenas de textos que registravam um romance ilícito. Eles expunham que Patrícia pretendia abandonar Felipe, porém desejava assegurar os recursos patrimoniais previamente. Felipe tomara conhecimento dessas conversas e alterara o testamento em consequência. Mais um papel no pacote era um dossiê de investigador particular, contratado por Felipe, incluindo imagens de Patrícia e Ricardo Andrade, adentrando um hotel em conjunto, relatórios de gastos com mimos que ele adquirira para ela, e dados sobre as atividades empresariais de Andrade, algumas das quais soavam moralmente duvidosas. O último elemento consistia em um bilhete escrito à mão por Felipe a Tomás, de apenas 3 semanas antes de seu falecimento. Tom, anexo a isso vai tudo o que compilei. Não tenho clareza sobre os passos a seguir. Enfrentá-la arriscaria minha proximidade com Mateus caso algo saísse do controle. É vital salvaguardá-lo em primeiro lugar. Nos vemos na quinta-feira vindoura para avaliar alternativas. Felipe partira na terça. O encontro jamais se realizou. Munida dessa informação, iniciei o diálogo com Patrícia acerca da ida a Florianópolis de modo calculado. Aguardei até que ela aparecesse para retirar a bagagem de fim de semana de Mateus, na tarde de sexta. Mateus comentou que vocês planejam uma ida a Florianópolis. Mantive o tom descontraído, indagativo, sem qualquer traço de acusação. Só um breve passeio de fim de semana. Patrícia rebateu, consultando seu relógio de luxo. Ótimo, para distraí-lo. Ele anda ansioso com o prazo do trabalho de ciências. Eu soltei, de passagem. Sabe como Felipe valorizava tanto os estudos? O sorriso de Patrícia endureceu ligeiramente. Um intervalo de fim de semana não afetará sua avaliação. Eleonora, a orientadora escolar, inclusive sugeriu vivências novas para lidar com o desapontamento. Acenei com ar reflexivo. Tem lógica nisso. Ainda assim, fico a me questionar se uma saída de barco ao lado de Ricardo não seria excessiva tão cedo após a perda do pai. Mateus aparenta empolgação com a ideia. Seus olhos se contraíram um tanto ao ouvir o nome de Ricardo. Mateus se sairá bem. As crianças se ajustam com facilidade. Elas de fato se adaptam, anuí, embora por vezes demandem estruturas conhecidas em meio a adversidades. Eu toparia hospedá-lo aqui para concluir o projeto, caso facilite seus arranjos. Percebi o raciocínio fervilhando em seu olhar, equilibrando o alívio de um fim de semana livre da responsabilidade maternal contra a exigência de aparentar dedicação irrepreensível como mãe. É gentil da sua parte, mas não se faz preciso. Ela concluiu por fim. Essa viagem visa reforçar nosso vínculo como mãe e filho. Sem dúvida, aceitei, e em seguida soltei com um ar inocente. Eu pretendia indagar justamente isso. Você tem a senha do computador de Felipe? Mateus anseia por resgatar fotos para um livro de recordações que a conselheira propôs. Não retenho as senhas de Felipe, ela respondeu com indiferença. Consulte Tomás nos papéis do escritório dele. Mais um registro para minha lista mental em expansão.
Patrícia negou conhecer as senhas de Felipe, dados que casais comuns costumam partilhar. Eu já localizara o bloco de senhas na gaveta da escrivaninha, mas sua reação foi esclarecedora. Ao partir, com o compromisso de voltar no domingo à noite junto com Mateus, contatei Tomás de imediato. Ela vai levar Mateus a Florianópolis com Ricardo Andrade. É crucial registrar essa jornada com precisão. Já pus em andamento, Tomás me assegurou. Contratei o mesmo detetive que Felipe empregara. Vamos capturar imagens de cada detalhe. Florianópolis se mostra particularmente vantajosa para nossos objetivos. Isso ilustra de forma nítida as preferências dela. E se Mateus acabar aborrecido com a viagem? Não pude disfarçar o tom ansioso na minha voz. Registre o humor dele ao voltar. Incentive-o a discutir isso com a terapeuta. Toda resposta vira prova. Eu detestava transformar o sofrimento do meu neto em prova, mas compreendia a importância. Montar um dossiê para a custódia de Mateus exigia registrar com precisão cada risco que o cercava. Bloco 5. Mateus voltou de Florianópolis com os ombros torrados pelo sol, uma indisposição estomacal de tanto sorvete e uma reserva afetiva que me doeu profundamente. Ele chegou em casa no domingo à noite, bem depois do horário que Patrícia havia garantido, seu rostinho marcado pelo cansaço. E aí, como foi a sua aventura, meu amor? Indaguei, me abaixando para ficar no nível dele, enquanto Patrícia tecitava furiosamente no celular logo atrás. Mateus deu de ombros, o olhar no chão. O barco me deu náuseas. Ele está exagerando. Patrícia cortou sem desviar os olhos da tela. Foi apenas um mal-estar no mar. O hotel era de luxo, 5 estrelas. O clima estava ideal. Ele curtiu bastante. A fisionomia de Mateus narrava algo bem diferente. Porém, ele se calou, trocando um vislumbre rápido com a mãe antes de sussurrar. Posso subir para o quarto? Sem dúvida, respondi com suavidade. Vou preparar um chá de gengibre para o seu mal-estar já já. Ao vê-lo subir os degraus, percebi que ele não trazia a mochila. Mateus deixou a mochila da escola para trás. Patrícia dispensou com um gesto indiferente. Ela se molhou no barco. Não havia nada essencial ali. Os itens do experimento de ciências estavam nessa mochila. Ressaltei com cautela, evitando soar acusatória. Ele arranja uma extensão. Eu redijo o bilhete. Ela, por fim, ergueu o rosto do aparelho. O olhar me provocavam a rebater. Ricardo envia saudações, aliás. Ele se entristeceu por você não ter vindo conosco. A referência descarada ao seu parceiro me revirou o estômago, mas sustentei a pose de polidez serena. Que gentileza! Torço para que o seu fim de semana tenha sido ótimo. Demais, rebateu ela com um brilho vitorioso no sorriso. Ricardo conhece gente influente em Florianópolis. Estamos pensando em negócios por lá. Maravilha, sussurrei, gravando mentalmente essa revelação despreocupada de intenções futuras. Preciso ver o Mateus. Lá em cima, deparei com o meu neto na cama, fitando uma imagem de Felipe na cômoda. O quarto permanecia intocado desde a sexta. A tarefa de casa, ainda dispersa na mesa, era algo que ele obviamente não havia encostado o fim de semana inteiro. Gostaria de me falar da viagem? Perguntei com delicadeza, acomodando-me perto. O lábio dele estremeceu. A mamãe grudou no celular o dia todo. Ela e o Ricardo tagarelavam sobre assuntos tediosos de gente grande e me largavam com a cuidadora do hotel, até de noite. Meu coração despencou. A noite inteira? Ele confirmou com tristeza. 2 noites. A babá cochilou vendo televisão e eu apavorei porque não fazia ideia de onde estava ao acordar. Liguei para o quarto da mamãe, mas ela ignorou. Mantive o rosto impassível, embora por dentro eu fervesse. Deve ter sido aterrorizante. O barco do Ricardo é enorme, mas ele não permitia que eu mexesse em nada.
prosseguiu Mateus, brincando com uma linha frouxa no cobre-leito. Ele falava: crianças bagunçam tudo. E a mamãe achou graça disso, apesar de o papai sempre me deixar guiar o nosso barquinho pequeno. Cada pormenor se somava como mais uma prova, outro indício de Patrícia colocando o romance novo acima das demandas emocionais do filho. Fiz registros internos meticulosos para anotar depois no caderno que Tomás me recomendara manter. Nas 2 semanas subsequentes, comportamentos alarmantes se delinearam nitidamente. Patrícia passou a voltar tarde da noite, sem justificativa, me confiando Mateus com maior regularidade. Ela pulou a conferência da escola, me mandando no lugar com uma desculpa vaga sobre compromissos familiares. Esqueceu de repor o remédio para a asma, forçando uma ida urgente à drogaria quando ele teve uma crise leve no treino de futebol. Todo o episódio foi anotado com esmero no meu diário. Cada qual revelava uma mãe progressivamente afastada das rotinas cotidianas do filho. Enquanto eu supria as lacunas, zelava para não denegrir Patrícia na frente de Mateus, concentrando-me em oferecer a segurança e o carinho que ele tanto precisava. 1 mês depois da partida de Felipe, Patrícia me chamou para um jantar. Apenas nós duas. Escolheu um local sofisticado, onde brindou com champanhe refinado e uma sugestão inesperada. Eleonora. Iniciou ela assim que os pratos de entrada foram servidos. Essas últimas semanas foram um tormento para toda a família. A perda de Felipe, os esforços para amparar Mateus nisso, gerenciar todas as pendências práticas. Assenti com um gesto de incentivo, cumprindo minha parte no teatro. Ultimamente, eu vinha refletindo sobre o que de fato conta na vida. Ela prosseguiu, adotando um tom de franqueza um tanto preparada. Família, estabilidade, tranquilidade interior. E creio que descobri um jeito de garantirmos isso a todos envolvidos. Estou atenta, respondi, cortando um pedacinho da minha vieira absurdamente cara. Nós duas sabemos que o testamento de Felipe gerou um monte de emaranhados. A residência, os carros, as finanças. Tudo parece bem esquisito, não acha? Nada que Felipe desejaria de verdade se estivesse lúcido no fim. Mantive-me quieta, permitindo que ela desenvolvesse sua ideia sem pausas. Falei com um advogado brilhante em direitos sucessórios. Ele acha que dá para questionar o testamento sem grandes esforços, alegando o declínio mental de Felipe nos últimos meses. Provar incapacidade seria moleza. Senti um aperto no peito com a leveza com que ela propunha anular as vontades derradeiras do meu filho, mas conservei o rosto impassível. Compreendo, porém processos judiciais são tão penosos. Ela seguiu com delicadeza. Geram rupturas, se estendem por meses ou anos. Não serve para Mateus neste momento. Sem dúvida, anuí, intrigada com o rumo dessa encenação. Ela se aproximou, diminuindo o volume da voz em tom confidencial. Pois bem, elaborei uma alternativa superior, que atende aos interesses de cada uma sem o caos de disputas na corte. E qual é essa alternativa? Indaguei, de fato interessada na tática dela. A senhora devolve a casa e os automóveis para mim. Como viúva de Felipe, esclareceu ela, como se estendesse uma dádiva colossal. Em retribuição, asseguro visitas regulares a Mateus. Quem sabe a cada quinzena, em datas festivas-chave. Posso até formalizar por contrato. A ousadia da barganha, basicamente usando meu neto como moeda de troca, quase abalou minha fachada controlada. Ela sugeria que eu abrisse mão de tudo o que Felipe me legou legalmente, só para obter autorização de vê-lo, quando eu já detinha esses direitos como avó. É uma oferta impressionante, consegui articular, bebendo mais um trago de champanhe para disfarçar a emoção. Sei que soa incrivelmente bondoso. Ela aqueceu, confundindo minha pausa com reflexão. A maioria das mulheres como eu brigaria por cada pedaço.
mas eu prezo o laço da senhora com Mateus e, sinceramente, uma mãozinha de vez em quando me cairia bem. De vez em quando? Hum, notei o termo sugestivo. Ora, criar sozinha é exaustivo? Ela suspirou com exagero teatral. E há a minha profissão para equilibrar. Fora que Ricardo e eu. Parou, ajustando o discurso. Enfim, planejo refazer minha esfera afetiva em breve. Contar com rotinas de babá fixas seria de grande alívio. Ali estava o cerne da questão. Não o futuro de Mateus, mas facilidades de creche que a livrariam para prosseguir com Ricardo sem entraves. No dia seguinte, exibi o papel a Tomás, que ficou pasmo com o conteúdo. Ela de fato redigiu tudo. Isso é praticamente uma admissão de culpa, bradou ele, sublinhando trechos com um marca-texto amarelo. Ela declara abertamente que só liberará visitas se a senhora ceder bens que lhe pertencem por direito. É chantagem clássica. Tomás largou o marcador, o rosto endurecendo. Chegou a hora de ativar o plano reserva que Felipe arquitetou. Ele torcia para que não precisasse, mas se antecipou a essa situação precisa. Da gaveta da escrivaninha, ele pegou um envelope selado, rotulado como procedimento de urgência na letra de Felipe. Felipe forneceu orientações precisas sobre o momento e o modo de agir, caso Patrícia pusesse em risco o equilíbrio de Mateus ou tentasse isolá-lo de mim. Tomás rompeu o lacre com cuidado. O elemento central é um pedido de alteração emergencial na custódia. Alteração na custódia? Repeti, estupefata. Felipe desejava que eu pleiteasse a guarda de Mateus. Poucos dias após, o juiz Carla autorizou a petição, marcando uma sessão urgente. Ao ser informada, Patrícia irrompeu em cólera imediata. Sua velha astuta e maquiavélica. A voz dela detonou no meu celular. Como se atreve a cobiçar meu menino após tudo que tolerou por sua causa? Meus juristas vão aniquilá-la. Quando isso terminar, adeus Mateus para sempre. Na sessão, Tomás expôs todas as provas colhidas com esmero. O diário, as gravações de vigilância, os relatos dos educadores, o laudo psiquiátrico, as imagens de Florianópolis e o papel incriminador da oferta de Patrícia. A juíza Carla dispensou formalidades ao proferir o veredicto. Após examinar as provas e testemunhos, verifico motivos para intervir de imediato no regime de guarda vigente. A custódia provisória do menor Mateus Costa é outorgada a Eleonora Costa por um período de 60 dias, ao longo do qual uma análise detalhada da dinâmica familiar será realizada. 6 semanas após isso, veio uma surpresa imprevista. Patrícia me localizou em um parque, tirando os óculos escuros para mostrar olhos exaustos que eu jamais havia notado antes. Estou abandonando a disputa pela guarda. Ela declarou de forma direta. Estou transferindo a custódia integral para você. Fim das disputas nos tribunais. Fim das visitas monitoradas. Fim das perícias e das decisões. Por qual motivo? Indaguei, examinando suas feições. Ricardo e eu vamos nos transferir para Porto de Galinhas no mês que vem. Ele conquistou concessões para expandir um grande empreendimento de resorts. É uma chance única na vida. Permaneceremos lá por no mínimo 3 anos. E o que dizer de Mateus? Questionei, mesmo pressentindo a réplica. Ela deu um leve erguer de ombros. Mateus requer firmeza, rotina, todos esses aspectos que os peritos insistem tanto. Eu não consigo oferecer isso no momento, não diante das demandas da mudança e do início de um projeto amplo. A frieza calculada com que ela tratou o tema de se separar do filho, seu único descendente, que mal havia perdido o pai, me silenciou por um instante. Ela planejava deixar Mateus para trás, a fim de acompanhar o amante e iniciar uma existência nova, tal como Felipe tanto receava. Uma semana mais tarde, eu me encontrava no escritório da juíza Carla. Enquanto ela examinava o pacto de custódia consensual,
que Patrícia havia rubricado no dia anterior à sua viagem para Porto de Galinhas. Trata-se de um desfecho raro, observou a juíza. A senhora Costa está renunciando a todos os direitos de parentalidade, salvo visitas esporádicas a seu juízo. Ela considera que isso beneficia Mateus durante sua realocação para o exterior por um tempo extenso. Eu esclareci com tato. A face da juíza Carla indicava que ela não se deixara iludir por tal descrição. E a senhora se sente apta a tomar a responsabilidade legal total pelo seu neto nessa fase da vida, senhora Costa? Sem pestanejar, afirmei com determinação. Mateus demanda segurança, afeto e um laço com as lembranças de seu pai. Eu sou capaz de oferecer tudo isso. 3 anos adiante, numa tarde de outono, Mateus e eu instalamos um jardim memorial no Jardim dos Fundos. As plantas e flores prediletas de Felipe dispostas em torno de um modesto banco de pedra, onde poderíamos nos acomodar e dialogar com o papai sempre que Mateus assim desejasse. Você crê que o papai previa que a mamãe partiria? Indagou Mateus ao ajustarmos o solo em derredor de uma muda de rosas tenra. Penso que seu pai compreendia que, por vezes, os grown-ups optam pelo que almejam para si, em detrimento do que as crianças necessitam. Retruquei com cautela. E ele desejava assegurar que você contasse com alguém que sempre o priorizasse. Naquela noite, com Mateus repousando sereno no piso superior, desdobrei a derradeira missiva de Felipe, rotulada para quando tudo se assentasse. Mãe, se está lendo esta, a senhora cumpriu o que eu falhei em realizar. Salvaguardou Mateus de um cenário que eu via se agravando, mas que não logrei remediar a tempo. Notei as preferências de Patrícia se alterarem. Vi seu desgosto pelas obrigações do lar se intensificar. Ao descobrir seu caso com Ricardo, entendi que Mateus acabaria como vítima incidental na perseguição dela pela existência que de fato ambicionava. Lamento o peso que impus sobre a senhora. Solicitar a uma mãe que atuasse novamente como mãe, na sua idade, não foi equânime. Contudo, eu confidava que a senhora o faria sem titubear. Mateus não poderia sonhar com uma protetora superior, uma companhia mais carinhosa ou uma aliada mais vigorosa. Narre-lhe relatos sobre mim, não só os positivos, mas os autênticos, acerca dos meus tropeços e das tentativas de repará-los, sobre como, por vezes, percebemos a realidade em atraso, mas agimos da melhor forma possível com o tempo disponível. Eu amo vocês dois, além do que as palavras conseguem transmitir, Felipe. Acolhi a carta junto ao peito, com as lágrimas escorrendo sem pudor, agora que Mateus não as via. O percurso fora mais árduo do que eu jamais supusera. A dor pela perda de Felipe, aliada às confrontações com Patrícia e ao esforço para auxiliar Mateus a superar diversos abalos. Todavia, ao observar pela casa que agora dividíamos de modo permanente os indícios de uma criança florescendo em ambiente protegido e afetuoso, tarefas escolares sobre a mesa, tênis de futebol perto da entrada, rabiscos exibidos com orgulho na porta da geladeira, eu compreendia que Felipe acertara ao me legar sua herança mais valiosa. Por meio de sua astúcia ao alterar o testamento, por intermédio da minha meticulosa anotação e da paciência tática, graças à extraordinária força de Mateus, forjamos algo belo das ruínas da desgraça. Uma configuração familiar renovada, distinta do que qualquer um de nós imaginara, porém robusta e genuína. Alguns rotulariam de justiça o fato de Patrícia ter optado, enfim, pela autonomia em lugar do papel materno, expondo com exatidão diferente do temperamento que Felipe esperava. Ainda assim, eu optava por enxergar aquilo como uma redenção. A oportunidade de prestar tributo ao meu filho ao educar a sua prole com os princípios que ele tanto estimava, assegurando que, apesar de todas as adversidades, o afeto acabaria prevalecendo no desfecho da nossa trajetória. Pois bem,
Se essa narrativa te cativou, clica logo nesse vídeo seguinte que surge na tela, já que nele a saga de deslealdade e giros inesperados reaparece de uma maneira totalmente nova para você.